eleitoral de quase 6 bilhões de reais põe em xeque o financiamento público das campanhas. Este é o tema da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche. Bem, Viviane. Tudo bem, um prazer conversar com o senhor. Doutor Quioche, para começar, eu queria situar o telespectador sobre o valor do fundo eleitoral aprovado neste ano, né? No final de 2019, o Bolsonaro disse que ia vetar o valor de 2 bilhões de reais e, no fim, acabou sancionando. Agora, para as eleições de 22, o Congresso aprovou na Lei de Diretrizes Orçamentárias um aumento para 5,7 bilhões. São quase 3 vezes mais do que as últimas eleições. Dessa vez, Bolsonaro disse que não pode vetar, senão poderia incorrer em crime de responsabilidade. Propôs baixar para 4 bilhões. Só que um parecer técnico da consultoria do orçamento da Câmara afirmou que o Bolsonaro não é obrigado a sancionar o fundão proposto pelos deputados. O mínimo é de 800 milhões de reais. É isso mesmo, doutor Quioche? É só uma narrativa do presidente que ele não pode vetar o fundão? Esse fundo eleitoral surgiu como uma consequência da decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a captação de recursos pelas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, em troca, foi criado pela Lei 13.487, de 2017, esse tal de fundo eleitoral, que é o dinheiro público. Então, na verdade, ela é inconstitucional, porque não tem previsão legal para você destinar dinheiro público para uma entidade particular, porque partido político é organizado na forma do Código Civil, é uma entidade de direito privado, não é de direito público. Então, o que tem status constitucional é o fundo partidário, que tem previsão no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal. Agora, esse fundo não. Então, foi de 1.800 da eleição passada para 5 bilhões e 700. Claro que o presidente pode vetar. Ele não quer vetar, ele quer tirar 3 dividendos políticos, propondo 4 bilhões. Primeiro, que ele fica bem com a Casa Legislativa. Segundo, ele fica bem com a opinião pública, porque ele posa de um estatista, de um presidente cioso no gasto do dinheiro público. Em terceiro lugar, ele aproveita essa verba para sua campanha de reeleição, entendeu? Então, o veto ele pode dar, só que ele não quer vetar. Mas ele também não quer ficar com aquela imagem de quem sancionou um dinheiro de tão alto valor no momento que o país está atravessando dificuldades econômicas. Doutor Quioche, o senhor citou aí as diferenças entre fundo eleitoral e fundo partidário, né? E com esse valor aí que os deputados propuseram de quase 3 vezes mais em meio à pandemia, pôs em xeque justamente por que precisamos tanto aí de um fundo eleitoral. Você citou aí a decisão do Supremo de acabar com o financiamento das empresas para campanhas e candidatos. Precisamos mesmo de um fundo eleitoral e, em meio à pandemia, um valor tão alto assim? Olha, na verdade, não deveria ter nenhum tostão, entendeu? Se o candidato ele quer maior exposição na mídia, ele que pague por isso, porque o fundo partidário, pelo menos, ele tem um sentido pedagógico, para formar pensadores políticos com vistas à formulação de uma política pública compatível com a realidade brasileira. Agora, o fundo eleitoral, não. O fundo eleitoral é só para sustentar a campanha política, não dos novos pretendentes, daqueles que estão pretendendo a reeleição, porque não há como você disciplinar a distribuição desse valor para cada um dos milhares de candidatos. Então, esse fundo é distribuído proporcionalmente ao número de deputados com assento, deputados e senadores com assento no parlamento. Então, o maior partido, que é o maior bolo
fatia do bolo vai para o PT, depois vai para o PSL, entendeu? Assim por diante. Agora, os candidatos novos vão ficar vendo navios. Só que o fundamento para criar esse monstro foi no sentido de democratizar a eleição, dando oportunidade a candidatos pobres, sem recursos, que esses vão continuar sem recursos, porque esse dinheiro vai para dono de partidos, líderes partidários, enfim, ajuda a reeleger sempre os mesmos. Então, conspira contra o princípio constitucional democrático de temporariedade do mandato. Então, nós estamos reelegendo sempre os mesmos. Doutor Quiochi, lembrando aí que a ministra Rosa Weber deu 10 dias para os parlamentares explicarem aí a razão do aumento expressivo aí no valor do fundo eleitoral. Mas lembrando também que o nosso presidente aí, o presidente Jair Bolsonaro, está sem partido, que é mais aí uma pressão, né? Se ele aprova nada, qual é o partido que vai querer o presidente na chapa nas próximas eleições? É aí realmente uma situação complicada para o presidente da República também, né? Verdade. Agora, a ministra Rosa Weber foi muito bem, já que o Supremo está partindo para ativismo, que seja um ativismo positivo, a favor da sociedade, né? Na verdade, o Supremo não tem que analisar o mérito do valor, mas, tendo em vista a situação difícil que o país está atravessando, jogar 5 bilhões e 700 milhões a troco de nada, não traz nenhum benefício à sociedade, ela fez muito bem em questionar mesmo. E, doutor Quiochi, a gente vê, né, falando aí de eleições de 2022, a gente tem um aperitivo aqui no Brasil, né? O Bolsonaro vê a queda de popularidade e as pesquisas de opinião aí mostrando o presidente, o ex-presidente Lula aparecendo aí como favorito. Então, Bolsonaro está tirando aí para todos os lados. Na live desta última quinta-feira, o presidente voltou a mostrar aí vídeos antigos, né, sobre possíveis fraudes nas urnas eletrônicas, para defender, é claro, o mote da campanha dele, que é o voto impresso. Se não houver eleição, o voto impresso, não haverá eleições. Essa guerra aí entre o presidente e, falando também sobre o Supremo, acabou de falar de novo que o Supremo divulga fake news, dizendo que ele não foi, que o Supremo não permitiu que ele ajudasse no combate à pandemia. Esse cenário todo para 2022, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, com a invasão violenta do Capitólio, o senhor acha que já estamos aí prevendo aí eleições complicadas para o ano que vem? Infelizmente, Viviane, os maus exemplos pegam fácil, né? Eu estou acompanhando essa briga com o ministro-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Barroso, de longa data. E o problema é que o presidente Bolsonaro está conseguindo envolver as Forças Armadas, né? Embora o ministro da Defesa desminta a nota, a verdade é que o Estadão não ia inventar uma coisa daquela se ele não tivesse mandado entregar a nota de ameaça, dizendo que, se não for voto impresso, não haverá eleições. Mesmo porque o desmentido não foi muito categórico, né? Ele desmentiu, mas fazendo apologia ao voto impresso, né? Agora, isso é bastante preocupante, né? À medida que rompe a neutralidade das Forças Armadas, né? Então, isso é muito ruim. Agora, o voto impresso também é pior, é bem pior. O Estadão, se não me engano, de 2 dias atrás, estampou uma notícia de 1994, nas eleições de 94 no Rio de Janeiro. Formou-se uma quadrilha para pegar aqueles votos em branco e preencher o nome do candidato que mais pagasse, entendeu? E também uma quadrilha que falsificava mapa de votação final, entendeu?
Então, o voto impresso está cheio de exemplos de fraude, né? Na velha República e na nova República, né? Então, não vejo fundamento para retorno ao voto impresso. Agora estão se defendendo, dizendo que não é substituir a urna eletrônica, é só para permitir a impressão do voto impresso. Mas isso a urna eletrônica já faz no final da votação, né? É o boletim da urna, né? Que é afixado no local e é disponibilizado para os fiscais dos partidos políticos. Então, não está acrescentando nada. Então, é uma mera desculpa para conturbar o ambiente político eleitoral. Doutor Pioche, o comando do Bolsonaro frente à pandemia, que todos os institutos de pesquisa de opinião têm dado aí que a popularidade do presidente caiu, principalmente por causa da pandemia que se acirrou esse ano de 2021, o Bolsonaro tem dito, então, voltado com o mesmo argumento, com a mesma narrativa de que o Supremo deu aos estados e municípios o poder de combate à pandemia, engessando a ação da União. Mas, na verdade, não foi isso. O Supremo acabou de dar mais uma explicação, depois de 200 explicações dadas, soltou mais uma nota afirmando que não, que, segundo a Constituição, União, estados e municípios é que são responsáveis aí pela saúde de todos os brasileiros. Como é que fica essa questão? O Bolsonaro acabou de falar que o Supremo decorreu aí em crime, né, de privação de liberdade de ir e vir, quando ele permitiu que estados e municípios determinassem as leis aí para o combate da pandemia. É isso mesmo? É algum crime do Supremo? Boa pergunta, porque aqui precisa haver um esclarecimento. O Supremo Tribunal Federal, quando firmou a competência dos estados e dos municípios, ele deve ter se valido do artigo 23 da Constituição Federal, que estabelece competência comum para cuidar da saúde pública. Não é competência legislativa, é competência administrativa. Agora, competência legislativa comum não existe, porque se cada estado, cada município e a União legislasse num sentido de como combater a pandemia, ia virar um pandemônio jurídico, entendeu? Então, a competência comum não existe. O que existe é competência concorrente. A União traça as normas gerais, os estados e municípios têm competência supletiva e, na ausência de normas gerais da União, eles têm a competência plena para se estabelecer. Acontece que existe uma lei federal, 13.000 e pouco, de fevereiro de 2020, traçando normas gerais de combate à pandemia. Lá prevê apenas internação, isolamento das pessoas doentes ou contaminadas e quarentena das pessoas suspeitas. Depois foi aditando a lei, a vacinação obrigatória, o uso de máscara obrigatório e tudo mais. Não prevê o isolamento horizontal, não prevê interdição de praias, não prevê o fechamento de comércio, indústria e de serviços não essenciais. Então, faltou o Supremo esclarecer na sua decisão, né, que a competência é comum, todavia, observadas as normas gerais da União. Isso que faltou esclarecer. Doutor Pioche, só para encerrar, ontem a gente viu o presidente, nessa última quinta-feira, na live do presidente, que normalmente ele usa as redes sociais dele, ele usou aí a TV estatal, a TV Brasil, para falar, para anunciar aí para todas as emissoras de televisão que ele ia apresentar provas de fraude nas urnas eleitorais. E apresentou aí uma série de vídeos que já tinham sido até esclarecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral na época das eleições. E apareceu até aí um matemático celestial aí provando aí a fraude nas eleições, né? A fraude nas urnas.
Dá para a gente parar, barrar esse tipo de ação do presidente, ou ele pode realmente usar aí os meios de comunicação oficiais para propagar aí fake news? Daí é um problema ético-moral, né? Dentro da lei, não há como proibir de ele divulgar. E o seu vídeo não foi falsificado, era um vídeo existente, só que já superado pelo tempo, né? Superado, foi esclarecido e ele está ressuscitando uma coisa velha. Então, não trouxe nada, absolutamente nada de novo para fundamentar a acusação de fraude na urna eletrônica, né? Doutor Quioche, na verdade, nós vamos ver aí as eleições do ano que vem realmente muito movimentadas. Esperamos aí que tudo dê certo. É, é isso daí. Vamos torcer para não haver violência como aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Pois é. Muito obrigada pela sua disposição para explicar para a gente aqui as diferenças entre fundo eleitoral, fundo partidário. Muito obrigada pela sua participação no NGT Notícias. Viviane, esqueci de avisar. Tá? Os partidos políticos estão canalizando recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para as fundações políticas. Fundações estão sob a fiscalização do Ministério Público na forma do Código Civil. Então, eles não sofrem, prejudica a fiscalização pelo Tribunal Superior Eleitoral, entendeu? Então, estão fazendo esse caminho, desviando por esse caminho de fundações de partidos políticos. Muito importante esse adentro. Possivelmente vamos discutir mais para frente. Muito obrigada a sua participação aqui no NGT Notícias, doutor Quioche Arado. Eu agradeço, Viviane. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o jurista e presidente do IPODAPT falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.